Fundamento é a base, é a estrutura. É o alicerce que nos conduz ao sagrado. E não deve ser profanado. Não pode ser profanado. Existem fundamentos internos e juramentados, fundamentos internos e juramentados, que não podem ser expostos nas mídias sociais, em fotos ou vídeos, ou expostos em escritas, como vocês queiram chamar. Não podem ser expostos, pois pertencem a uma tradição, pertencem àquele terreiro especificamente, portanto, não pode ser exposto. E como eu falei de tradição, esses fundamentos internos e juramentados são transmitidos de geração para geração através da oralidade, através da voz, ou seja, é transmissão oral. Não existe transmissão escrita, transmissão vídeo, foto, não, é transmissão oral. É feita essa transmissão oral e vai passando de geração em geração, de iniciado para iniciado. E existem também os fundamentos básicos, que são básicos, aqueles que são expostos, que todo mundo vê, que todo mundo fica sabendo do que é. No entanto, não podem ser também profanados. Não podem ser. Quando eu falo de profanação, eu estou falando de você expor algo que é sagrado, expor na mídia social, expor para todo mundo ver, sem autorização devida daquela tradição, ou do terreiro do seu pai, da sua mãe de santo, e você expõe aquilo, e aquilo fica exposto. Isso é muito ruim, gente. Porque quando nós falamos de fundamento, nós estamos falando de fundamentos no amplo, ritualístico, moral e religioso. E quando a pessoa expõe sem autorização, ela está expondo algo que ela jurou, algo que ela deveria respeitar. E se ela expõe algo que é sagrado internamente, imagina o que ela vai fazer então com a vida das pessoas. Então, esses fundamentos que são juramentados, que são internos, mesmo os básicos, não devem ser profanados. Não podem ser profanados. Os fundamentos básicos, eu diria, por exemplo, uma imagem no altar ali, aqui é um fundamento básico. Ele pode ser explicado, mas não pode ser profanado. Ou seja, tirando uma foto, mostrando, aqui eu faço isso, tal, papapá. Não é. É fundamento interno do terreiro. Existem fundamentos de Umbanda, e muitos são comuns a toda a Umbanda. Os fundamentos ritualísticos. Por exemplo, o ato de bater a cabeça. É um fundamento ritualístico e é comum a toda a Umbanda. E muitos fundamentos são exclusivos de cada terreiro. Cada terreiro tem o seu fundamento ritualístico, tem o seu fundamento religioso, tem o seu fundamento moral. Cada terreiro tem esse fundamento. Mas todos são bases sólidas que nos conduz ao mundo espiritual, à conexão da espiritualidade. E você tem que entender todos esses fundamentos para que você possa se conectar melhor com seus guias, seja no terreiro que você frequenta, seja na sua casa, nas suas orações, nos seus ritos, nas suas conexões espirituais, seja quando você vai visitar um terreiro de algum amigo, então você tem que saber os fundamentos que são básicos, que são moral, que são religiosos, para você respeitar o terreiro do seu amigo. Você tem que respeitar. E todos esses fundamentos nos levam, sim, a uma conexão espiritual. O simples fato de você saber por que bate a cabeça, por que você cruza o solo na sua frente, por que o guia estala os dedos, por que existe que se usa vela, por que se usa água, por que se usa diversos elementos. Faz com que você, através do conhecimento, consegue se conectar melhor com seus guias. Fundamentos, quando a palavra, né, ela fala, né, qual que é o principal fundamento da Umbanda? Esquece o qual é, mas a palavra fundamento, nós estamos pensando naquele alicerce, naquela estrutura. É como se fosse uma construção, né? Qual que é o fundamento dessa casa, o fundamento desse prédio? É a base.
são as sapatas, o concreto, a base que sustenta toda aquela estrutura naquele solo. Quando nós falamos de religião, qual que é o fundamento da religião? É a base, é o alicerce que conduz ao sagrado. E existem 5 fundamentos para você se conectar melhor com seus guias aí na sua casa, aí no seu terreiro, e eu vou te falar hoje sobre quais são esses 5 fundamentos. Primeiro, eu quero que você entenda o que é fundamento, que eu já acabei de explicar, e que existem fundamentos ritualísticos, fundamentos religiosos e fundamentos morais. E que existem fundamentos internos juramentados, existem fundamentos comuns e existem fundamentos de cada terreiro. Isso é muito importante você entender. Porque você entendendo vai te levar a uma conexão espiritual muito melhor. Mas, Paulo, o que é conexão espiritual? A conexão espiritual é quando você consegue receber as mensagens dos seus guias espirituais. É quando você consegue se comunicar com os seus guias espirituais. É quando você consegue entrar em comunicação através da conexão, através dos seus tipos de mediunidade. Conexão espiritual não é somente incorporação. Não é. Se fosse só incorporação, a gente se resumia tudo à incorporação, pronto, acabou. Eu tenho uma filha de santo que se conecta com os guias dela através dos sonhos. E para ela entender melhor os sonhos, o desdobramento dela, nós tivemos que conhecer melhor o tipo de mediunidade dela para que ela pudesse entender melhor as mensagens. Eu tenho um filho de santo que se conecta melhor com a espiritualidade através da escrita. Ele começa a escrever, fala, deixa eu escrever através da minha intuição. E recebe diversas mensagens. Então nós temos que conhecer o nosso tipo de mediunidade para podermos nos conectar melhor. Mas mesmo conhecendo os tipos de mediunidade, existem os fundamentos que nós temos que entender.